E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. E eu, Jaspion, não, Alberto Reutemann. Adoro aqueles filmes japoneses de luta. Um dia eu vou... Coisa antiga. Preconceito. Eu adoro. Que alegria ter você de volta, que alegria, Alberto Reutemann. Pois é. Muitos episódios que eu tava aqui só com o Anderson. O Andy tentou me derrubar, não conseguiu, como vocês podem ver, né? Aliás, onde está o Anderson? Não sei. Olha, como eu digo pra ele, alguém tem que trabalhar enquanto a gente se diverte fazendo podcast aqui, não é Vamos verdade? trabalhar aqui e ele vai se divertir, então. Tá certo. Estamos com a temporada O Caos Responde no ar. E hoje, pra falar sobre histórias de racismo. Estamos começando. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Como você sabe, a temporada O Caos Responde está recebendo uma quantidade enorme de e-mails de pessoas com mensagens quentíssimas. Não é história lá de 10 anos atrás, né, Amanda? É coisa que está rolando agora no mundo corporativo. Esse episódio a gente está dedicando a casos horrorosos de racismo que poderiam servir de um enredo de filme de terror. Mas não é no mundo corporativo, Amanda. Vamos começar com a tua primeira história? Vamos começar. Vamos lá. A história que a gente recebeu aqui veio cheia de prints, inclusive, de trocas de mensagens aí na rede social. Provas, né? Sim, inclusive a gente vai mostrar aí para vocês, claro que preservando o nome das pessoas envolvidas, né? Mas daí é o seguinte a história, uma vaga afirmativa para mulheres negras e uma mulher negra foi tentar se candidatar. Veja só no que deu, né? A moça manda uma mensagem. Boa tarde, tudo bem? Visualizei sua publicação falando para a recrutadora sobre a vaga de assistente de recursos humanos. Tenho interesse na vaga e ficarei grata caso consiga me incluir no processo seletivo. E aí a recrutadora responde: Me desculpe, essa vaga é afirmativa para mulher negra. Pela foto, você não me parece ser negra. Meu Deus do céu, pela foto você não parece ser negra. Aí a candidata encaminhou uma outra foto na tentativa de mostrar sua raça e seguir na disputa da vaga e recebeu a seguinte resposta, Amanda. Você, colocando efeito na foto, está demonstrando que o preconceito está dentro de você, tentando inconscientemente não demonstrar a sua cor. Gente, mas é um show de horror verdadeiro, né? E o mais interessante é que a moça não tinha notado que estava sendo vítima de preconceito. Tanto é, ela foi vítima de preconceito desde o primeiro momento, desde a primeira resposta da recrutadora, porque se era uma vaga afirmativa para mulheres negras, quem era a recrutadora para julgar se a candidata era negra ou não? É um absurdo, né? A gente precisa discutir esse tema abertamente porque parece que são questões que acontecem de uma maneira... mas eu tentei ajudar, na verdade. Não tenho preconceito. Vocês já viram isso, né? Esse é o famoso Deus me livre da maldade de gente boa. Exatamente. Ela fala assim, imagina, eu tenho até amigos negros. Tem gente que fala isso, sim, né? Sim. Mas eu não sou preconceituoso, né? Mas esse tipo de demonstração não isenta a pessoa de falar assim, não, mas eu não tenho uma atitude racista. Fui mal interpretado. Não tem má interpretação no racismo. Realmente a pessoa não tinha a pele... de uma cor que parecia da raça negra. Então vai se informar, recrutadora. Alô, recrutadora, vai se informar, porque pessoa para ser da raça negra não precisa ter a pele retinta. Existem pessoas da raça negra com a pele de diferentes tons. Aliás, vamos parar de julgar as pessoas pelo tom de pele. Parou, acabou, né? Então, essa história, eu não sei como acabou. De verdade, parece que essa moça foi afastada da agência de recrutamento onde ela trabalhava, parece que foi orientada, mas eu vou te falar, qualquer orientação que ela tenha recebido, num caso desse, de extremo racismo, foi pouco. Ela precisaria ser punida, porque de verdade é um caso gravíssimo de racismo. E quem falou, Amanda, desculpa te cortar, era uma posição de liderança.
A gente está tendo cuidado, né, Amanda, de colocar aqui na tela, preservando, obviamente, a identidade das pessoas, mas dá para dar uma olhada no cargo, né? Um head ou uma head, não vamos deixar claro aqui qual que é o gênero, né? Deveria, né? A gente deveria falar o nome da pessoa, empresa, né? porque às deveria, vezes, mas a gente teria que dar direito de resposta e tudo mais. Seria duro, né? Mas realmente é uma pessoa, então, que tem um cargo de liderança. Cargo de liderança, e aí eu me questiono, né? Até gostaria que os nossos ouvintes também pensassem. Quem colocou um head desse lá? Quem autorizou? Qual foi o problema do processo seletivo ou da promoção que fez uma pessoa que talvez não tivesse demonstrado esse preconceito até então, né? E passou despercebida até ocupar um cargo como esse, né? Não, e olha duro, só, né? dá uma olhada aí, né, essa postagem que a moça negra acabou respondendo, tá bem claro ali, né? Assistente de recursos humanos, vaga afirmativa para mulher negra. Experiência anterior, generalista, atuação híbrida para São Paulo, SP. Ou seja, se a pessoa se candidatou, não cabe a ela julgar se a pessoa é negra ou não, é da raça negra ou não. Não cabe à recrutadora, neste momento, ainda mais dar uma resposta, isso é muito delicado, né? E a coitada da moça ainda manda outra. Não, eu sou sim, ainda manda outra foto. Que judiação. Não é isso, né? Não era essa judiação. questão. Uma pena. Fica registrado. Tá aqui na tela, não vai passar despercebido por nós. Muito obrigada a você, ouvinte do podcast Caos Corporativo, que nos mandou esse absurdo. A ideia aqui é justamente acabar com esse tipo de situação, denunciando. Quanto mais a gente falar, mais as pessoas vão prestar atenção e vão mudar seu comportamento. O mundo não está ficando chato, o mundo está ficando justo. Boa. Então a gente precisa mudar esse tipo de comportamento. É justamente na minúcia, na piadinha que o preconceito acontece e que tem continuidade durante anos e anos. A gente precisa não só não ser racista, mas como a gente precisa fazer uma reparação histórica por tudo que as pessoas da raça negra sofreram e ainda sofrem no nosso país. Vamos para mais uma história Bora. aqui, Alberto. Bom, mais uma história para o Caos Responde. Vamos lá. Fui admitido em uma empresa da área de saúde durante a pandemia e trabalhava totalmente home office. A empresa passa aquela mensagem de que apoia a diversidade, que você pode ser como é. Quando somos admitidos, reforçam o tempo todo que não há dress code, que é o código de vestimenta. Inclusive, todo o material de marketing da companhia, tanto para o cliente quanto para o endomarketing, tem pessoas negras com tranças, etc. Eu sou negra, estava usando tranças porque decidi parar de alisar os cabelos e queria esperar que eles crescessem um pouco antes de usá-los da forma natural. Nunca passei por nenhum constrangimento durante as reuniões online, nem nada. Inclusive, eu usava até tranças pretas. Não eram coloridas e, ao retornar para o presencial, Amanda, eu percebi que começou a existir uma mudança de comportamento. E aí ela diz que costumava até prender o cabelo em um rabo de cavalo ou fazia um coque para evitar qualquer tipo de problema. Porque ela diz que não sabia, não conseguia ler muito bem como era o ambiente. Mas e até continua, então estava tudo né? bem. Até então tava, mas você vê que ela já começou a prender o cabelo, né? Não tava conseguindo fazer uma boa leitura, já tava usando a intuição dela, né? Eu defendo tanto que a gente use nossa intuição também no trabalho. Em 2022, passamos a trabalhar presencialmente uma vez por semana e aí veio o choque com comentários racistas de vários colegas da área em que trabalho dizendo: por que você não raspa isso logo? Isso é o cabelo dela. Esquisita, cabelo de mendigo. Com essas palavras. Exatamente com essas, né, Alberto? Toda vez em que eu chegava para trabalhar, as pessoas se levantavam, mudavam de lugar e as outras que estavam próximas começavam a rir. Em uma das vezes eu fui ao banheiro e uma colega que estava lá perguntou, apontando e fazendo cara de nojo: você não estava com o cabelo assim na confraternização do ano anterior, né? Eu fiquei tão em choque que não sabia o que responder e acabei só dizendo que não cheguei a ir à festa. Ela até respondeu, coitada, na hora... Ela respondeu com uma risadinha: ah, bem vi que não me lembrava de você. As diversas situações me deixaram muito mal, até porque eu já estava passando por outros problemas pessoais bem piores. Mas mesmo assim, eu ia, trabalhava, passava o dia sozinha, escutando tudo que as pessoas falavam e fingindo que estava tudo bem. Logo tirei as tranças e por conta disso, e no dia em que fui trabalhar sem elas, o gestor da minha equipe soltou mais um comentário. Finalmente tirou o cabelo de mendigo. Não acredito.
Que absurdo, pelo amor de Deus, o gestor falou uma coisa dessa. E para completar, quando estava próximo ao horário de almoço, a diretora, que nunca tinha me dirigido a palavra até então, resolveu fazer graça dizendo: olha, você fez alguma coisa no cabelo, tá diferente? E eu respondi que só tirei as tranças, fiquei olhando sem entender o porquê de tudo aquilo, e ela fala em alto e bom tom, bom som, chamando a atenção de todos que estavam em volta. Ah, agora ficou bom, hein? Quando voltei do almoço, todos estavam comentando e rindo conforme eu andava pelo corredor, Amanda. Que situação! Por fim, poucos dias depois, fui procurada por alguém do Compliance, dizendo que recebeu uma denúncia, então foi feita uma denúncia, né, para o Compliance, que bom, sobre isso, e perguntou se eu me sentia à vontade para detalhar o que ocorreu. Eu conversei com a pessoa e também foi oferecido apoio psicológico durante um tempo, mas a situação não mudou. O racismo apenas mudou de disfarce. No início, as mesmas pessoas que falavam coisas ridículas sobre mim começaram a me chamar para almoçar, a jogar indiretas do tipo: você precisa se integrar, inclusive o tal do gestor. Hoje, ainda fazem comentários, ou seja, ela está lá trabalhando ainda, Tá né? lá. Só que de forma disfarçada e ao mesmo tempo ficam me chamando para fazer alguma coisa juntos. Mas confesso que essa integração é um tanto difícil para mim quando continuo ouvindo elas dizendo coisas horríveis. O racismo acaba sendo crime perfeito até dentro das organizações, porque as pessoas primeiro excluem, depois apontam, humilham e depois ainda colocam a culpa na vítima, como se ela não soubesse fazer parte do grupo. Nossa, que história triste, tá até difícil de comentar, gente. Olha, de verdade, a gente fala tanto, tá tão na moda, né, falar em diversidade, e as organizações criam comitês de diversidade, e tudo isso continua acontecendo, gente. É dezembro de 2022, e isso está acontecendo, pode ser dentro da sua organização. Então, pensa bem, porque uma organização justa, de verdade, não permite esse tipo de coisa. Que bom que tinha um compliance, que recebeu uma denúncia, isso já é um começo, isso já é um ponto positivo, mas você vê que a vítima continua, né? Ela diz que o racismo continua, só que agora disfarçado. O que eu não sei o que é pior. É terrível, né? Porque você vê que a coisa é velada, às vezes descarada, mas o comando hierárquico quase que inteiro, né? São os pares, tem o chefe direto, a diretora da área. Compliance não tem intolerância para isso, tem que mandar embora todo mundo. Tem que chegar para o presidente da empresa. Aliás, eu tenho certeza que compliance levou esse questionamento para o presidente da empresa e alguém passou panos quentes nesse troço. Com certeza. Ou seja, o problema está nessa empresa. Tem que ser todo mundo preso, porque racismo é crime, inafiançável, inclusive. Então, essa questão, esse podcast tem que chegar para o cliente da empresa. Sabe, manda para um cliente da empresa e fala assim: amigão, sabia que eu trabalho aqui? Ó, é isso. Tô tendo que fazer um post, um podcast, uma denúncia anônima, mas é essa empresa que eu trabalho. É difícil, né? Porque a pessoa também iria se expor, né, gente? É duro, assim, né? Difícil. A provocação aqui é sobre a gente reconhecer os nossos preconceitos. O preconceito existe, o racismo existe, o Brasil é um país racista, nós temos vieses, nós não somos empáticos. Então, o exercício é se colocar no lugar do outro de forma plena para entender de verdade as necessidades de cada um e realmente incluir a diversidade. Eu trouxe aqui alguns números, Alberto. Você também está com eles aí. Eu queria compartilhar com os nossos telespectadores e com os nossos ouvintes para que a gente encerrasse esse podcast, né, com essas histórias tão tristes, ainda mais pensando sobre esses números, porque eles refletem verdadeiramente o que essas histórias acabam sendo sintoma, né, que é desse problema que é mais profundo, Super. né? As pessoas da raça negra representam mais da metade da população do país, porém, ocupam 6,3% dos cargos de gerência e menos de 5% do quadro executivo. Boa. Mulheres negras estão em menos de 2% dos cargos de gerência e menos de 0,5% no quadro executivo. O percentual só muda na base da pirâmide organizacional, onde as pessoas da raça negra são maioria. Isso tem um nome, não tem, Amanda? Você já ouviu falar, aliás, é legal, você que está nos ouvindo, não sei se você já ouviu falar de tokenismo,
que é justamente a atitude de fazer a diversidade em segmentos específicos da empresa. Você acha que está rolando diversidade lá, mas quando você percebe, está concentrada na base da pirâmide. Mas Sim. colocar isso no conselho diretivo, não tem. E o tokenismo, a gente já falou aqui em outros episódios, depois se você se interessar, procura aí, tem um episódio específico com a queridíssima Georgette Lemos, a maior autoridade em diversidade do país que eu conheço. E o tokenismo vem de token, né, que significa símbolo. Então, a empresa coloca lá algumas pessoas da raça e diz que é uma empresa diversa. Só que se você for olhar, não tem ninguém no quadro executivo, não tem no conselho, não tem pessoas da raça negra. Mas, tem essas fotos das redes sociais, né, Amanda? Que são bem interessantes, principalmente agora, final de ano. A galera tá tirando tudo foto. E aí você começa a perceber que não tem diversidade. Quando você questiona nas redes sociais, nos posts, o pessoal fala assim, não, tem negro sim, tá vendo lá no fundo? Tem um negro, eles estão representados. Eu tenho até amigo negro, tenho funcionário negro, tá lá. Alberto, super importante. Você sabe que essa semana a gente tá aí... eu gosto, né, de... Quando posso, vou ao shopping, olhar a decoração de Natal. E eu fui a um shopping da região central de São Paulo. E tinha uma apresentação de uma escola. Será que eu falo o nome da escola? Fala o nome, inclusive eu estudei lá. Fiquei envergonhado, tá? Colégio Rio Branco. Colégio Rio Branco. Meu colégio, que eu admiro tanto. Colégio Rio Colégio Branco. Tava fazendo uma apresentação dentro do shopping, ali aos pés da decoração de Natal do shopping. Linda apresentação. Eu vou colocar a imagem aí pra você ver. Coloca a imagem. Vamos dar uma olhada na imagem? Dá uma olhada. Você consegue ver alguma coisa de diferente dessa imagem? Alguma coisa te chamou a atenção nessa imagem? Pensou? Pois é, não tem nenhuma criança da raça negra. Então esse preconceito começa aí. Essas crianças daqui a pouco vão estar nas organizações. Elas precisam conviver com pessoas da raça negra, né? Isso aqui é muito triste, lamentável. A gente precisa começar a olhar de uma maneira crítica para situações simples do dia a dia como essa. E Alberto, eu queria aproveitar que a gente está nesse tema para dizer que o Tribunal Superior Eleitoral lançou esse mês de dezembro uma cartilha incrível, com 40 termos racistas, né, que precisam ser banidos do nosso vocabulário. Eu fui surpreendido, confesso, viu, Amanda? Com um termo eu também fui surpreendida. Que a gente tá querendo evoluir sempre, né? Eu acho que é perdoável, né? Quando a gente, às vezes, sem querer, fala alguma coisa e corrige. Olha, Amanda, você tá falando um negócio que não deveria. Ok, o que a gente precisa se corrigir. Precisa se corrigir. Precisa também parar com essa história assim, mas vai criar um mal-estar e tal. Não, a gente precisa se corrigir. Acabou. Acabou fazer de conta. A gente tem que se corrigir. E como a nossa história falava sobre cabelo, um dos termos que o Tribunal Superior Eleitoral, por meio da Comissão de Igualdade Racial, traz nessa cartilha, a gente vai colocar aí no descritivo do YouTube, a gente vai colocar para você o link para você baixar essa cartilha e distribuir para o maior número de pessoas que você puder. E um dos termos que ele traz é justamente cabelo ruim. E a explicação é a seguinte, né? É mais uma expressão de cunho racista que consiste em desprezar as características físicas das pessoas negras, associando-as às coisas ruins ou de qualidade inferior. O uso dessas palavras e suas variantes, como cabelo duro, cabelo bombril, é forma contundente de racismo e deve, portanto, ser abandonada. E deve ser substituída. Se você não tem criatividade... Boa. Qual? Se você quer saber o que é o certo, eu vou te falar e tá lá na cartilha, né? Cabelos crespos, cabelos cacheados, conforme as características do cabelo. Você não fala cabelo liso? Então diga cabelo cacheado, isso. Cabelo crespo, é isso. Para também de falar a coisa tá preta. Uma expressão que acaba assemelhando a um sentido de situação negativa, complicada. Usa a situação é difícil, o caso é complexo. Para de usar a palavra boçal. Essa também não sabia, Amanda. Também não sabia. Boçal é utilizada para designar pessoas sem cultura, sem educação, rude e grosseira. Troca essa palavra por... E tem explicação, né? Durante o período escravocrata, o termo era empregado para designar pessoas escravizadas que não sabiam falar português. E o que a gente fala? Vamos falar ignorante, grosseiro, mas não usa boçal. Não usa boçal. Agora, a que me causou mais espécie, a gente usa muito essa palavra. Esclarecer. Mas se a gente parar para pensar bem, é tornar claro,
trazer luz sobre determinado assunto, gente, esse uso é muito comum na imprensa, né? A gente fala, fulano esclareceu tal coisa, né? Então, à primeira vista, não tem nada de errado com essa expressão, mas ela tem o racismo embutido a partir do momento que ela transmite a ideia de que a compreensão de algo só pode ocorrer sob as bênçãos da claridade. Essa é a explicação que está na cartilha do TSE. As bênçãos da branquitude, mantendo no campo da dúvida e do desconhecimento as coisas negras. E qual seria o adequado, Alberto? Quando a gente tem uma lista como o TSE, né, nos ajudando isso, explicar, elucidar, são palavras adequadas para isso, né? Para usar no lugar de esclarecer. Dá para a gente se condicionar a isso, mas eu queria terminar esse episódio, Amanda, contando um caso pessoal, né? A gente se envolve em uma série de questões, eventos, e especificamente num dia nós estávamos conversando com um profissional que tem um cargo altíssimo numa organização, inclusive até uma organização bastante conhecida, bastante respeitada, e era um dos cargos mais altos dessa organização. A gente estava alinhando e um dos temas que ia ser debatido era a respeito de racismo. E os comentários desse profissional, né, inclusive desse presidente da empresa, né, já abrindo o jogo aqui, foi: eu conheço um negro incrível com alma de branco. Meu Deus, negro com alma de branco. É um negro, mas com alma de branco, hein? A conjunção adversativa é péssima. Aquele negócio, Amanda. O que é isso? Acabou a reunião, tinham mais pessoas envolvidas. Presidente de uma grande empresa falando isso. E como é que foi? Você se posicionou? Na hora, tinha muita gente envolvida e eu confesso que eu fiquei um pouco intimidado em chegar para aquele presidente que estava, inclusive, presente com os seus funcionários diretos em expor. Hoje eu acho que eu faria abertamente. Pra você ver, né? É porque é um choque tão grande que na hora você congelou. Porque eu não estava preparado. Mas agora, por isso, né? mas por isso que a gente tem que estar preparado. Então a recomendação aqui é: sim, você precisa reagir. Se você é ou não é da raça negra, precisamos ser todos antirracistas. Todos nós somos antirracistas. Então, Alberto, hoje você falaria. Hoje você corrigiria. Eu falaria, mas eu fiz chegar essa mensagem até ele depois, né? A gente, obviamente, fez essa mensagem chegar de uma forma para ele, não sei dizer se houve esse tipo de mudança de mentalidade. Mas, ao mesmo tempo, eu encorajo todos os nossos ouvintes, todos os nossos telespectadores a não permitirem que essas coisas aconteçam. O melhor timing para combater o racismo é no momento. É na hora. É isso. Bom, muito bem, gente. Estamos terminando. Não foi um episódio feliz como a gente gostaria. Não é um assunto fácil, mas o Caos Responde tá aqui para isso, né? Os perrengues acontecem o dia todo na nossa organização, a todo momento, e você manda aqui pra gente que a gente vai refletir junto, né, Alberto? Aperta o sininho. O Natal. É verdade. Mas faz esse episódio chegar pro maior número de pessoas, porque é assim que a gente muda o mundo. É verdade. É até gerando um certo constrangimento. Manda para um racista que você sabe que existe. Manda isso para ele. É verdade. Bom, e se você acha que esse conteúdo foi relevante, foi importante para você, para sua carreira, se inscreve no canal. Se você não gostou, indica para os seus inimigos, principalmente os racistas. Vamos acabar com isso aqui no Brasil, minha gente. O Natal tá chegando. Eu vou pedir para o Papai Noel para que o racismo vá embora e dê lugar à diversidade verdadeira. Muito obrigada, um Feliz Natal para você. Obrigado, Feliz Natal. Semana que vem a gente está de volta para desejar Feliz Ano Novo. O podcast Caos Corporativo não para nunca. Um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fui.